estudantes da EJA, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Luara e nós vamos para mais uma aula de matemática. Pessoal, então nós vamos continuar com as nossas aulas e hoje nós vamos falar sobre conjuntos numéricos, especificamente sobre os números naturais. Acompanha comigo na tela, bora lá! Então, antes da gente entrar nesse objeto de conhecimento, o que vocês vão desenvolver durante esse nosso módulo, na unidade 2? Vocês serão capazes de conhecer e identificar os conjuntos dos números naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais, onde hoje nós vamos falar sobre os naturais, identificando as principais características destes conjuntos a partir de situações apresentadas oralmente, em textos, slides e ou vídeos. Além disso, vocês serão capazes aí de reconhecer e interpretar no contexto social diferentes significados e representações dos números, sendo eles números naturais, inteiros, racionais e irracionais, lendo textos, imagens, gráficos, quadros e tabelas que apresentem diferentes registros do conhecimento matemático ao longo do tempo. Para além disso, vocês também serão capazes aí de aplicar conceitos específicos dos conjuntos numéricos, naturais, inteiros, racionais e reais, utilizando dados e informações recorrentes de situações cotidianas que envolvam conhecimentos numéricos. Então, pessoal, nós vamos trabalhar com todos os nossos conjuntos numéricos. Provavelmente aí vocês já ouviram falar de alguns deles. E hoje nós vamos tratar com o conjunto dos números naturais. Temos também mais habilidades aí a serem desenvolvidas, então, dentro dessa nossa unidade 2. Vou colocar mais um aí na tela para vocês. Bora lá! A outra habilidade que nós vamos desenvolver aqui é a capacidade de realizar operações de adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação, com números reais, resolvendo situações problema relacionadas a contextos vinculados à vida pessoal e profissional. Então, pessoal, como vocês já vivem aí no contexto do mundo do trabalho, nós vamos então tentar relacionar esse objeto de conhecimento dos conjuntos numéricos dentro do contexto em que vocês estão inseridos, que é da vida do dia a dia de vocês e da vida também profissional. Fechou? Então, vamos entender agora o que são esses conjuntos numéricos e quem é esse conjunto dos números naturais. Acompanha comigo. Com o advento, então, pessoal, da agricultura e da pecuária, as civilizações tiveram necessidade de medir suas colheitas e contar seus rebanhos, quantificando a natureza que lhes abastecia. Desde a antiguidade, então, a noção de número está ligada aos processos de contar e de medir. Então, pessoal, quando eu falo em número, em conjunto numérico, ele sempre partiu de uma necessidade. Nesse caso, foi uma necessidade de contar ou medir, relacionados então ao trabalho, à natureza, né? Então, para contar os seus rebanhos, para dividir as suas terras, tudo isso vem da necessidade do homem em relação ao trabalho. Beleza? Então, é por isso que a gente já vê a noção de número aí desde a nossa antiguidade. Agora, vamos entender e conhecer quem são o nosso primeiro conjunto numérico, que é o conjunto dos números naturais. Bora lá! O nosso ponto de partida será o conjunto N, cujos elementos são os números naturais. O nosso conjunto N, então, é representado da seguinte maneira, onde vocês vão ver que ele é composto de números positivos inteiros, ou seja, começando aí do 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim infinitamente, continuando com números que são inteiros e positivos.
onde então as nossas reticências, elas indicam que a contagem ela vai continuar indefinidamente, ou seja, vai tendendo aí ao infinito. Todo número natural, então, ele tem um sucessor, ou seja, todo número natural tem outro número que vem depois desse número dado. Então, por exemplo, se eu te perguntar, qual que é o sucessor do zero? Vai ser o número que vem logo depois dele. Depois do zero vem o 1. Então, o número 1 é o seu sucessor. O número 2 é o sucessor do 1. O número 3, ele é o sucessor do 2. O número 4, ele é o sucessor do 3. E assim sucessivamente. Então, quando eu te perguntar o sucessor de um número natural, ele sempre terá um sucessor indefinidamente, beleza? Ou seja, infinitamente, ok? Entenderam então a ideia de sucessor? É aquele número que vem logo depois dele dentro desse conjunto, certinho? Então, bora continuar entendendo quem é esse nosso conjunto dos naturais. Acompanha comigo. Aí eu tenho alguns exemplos que eu inclusive citei aqui para vocês. Exemplo de letra A, o sucessor de 0 é 1. Exemplo de letra B, o sucessor de 1 é 2. Exemplo de letra C, o sucessor de 19 é 20. Se A, então, é um número natural, então o sucessor de A sempre será definido como A mais 1, sendo esse A qualquer número natural. Ou seja, por exemplo, se eu colocar o 1 no lugar desse A, quer dizer que o sucessor de 1 vai ser 2. Se eu colocar no lugar desse A 2, quer dizer que o sucessor desse 2 é 3. Ou seja, nós podemos então aí bater o martelo que o sucessor de qualquer número, para eu descobrir, basta eu somar 1. Isso dos números naturais, tá? Estamos trabalhando com números naturais. Então, dentro do conjunto dos números naturais, se eu quero encontrar o seu sucessor, basta eu somar 1 a ele. Fechou? Conseguimos, então, bater o martelo, definir como é que a gente encontra um sucessor de número natural. Continuando aí, vamos entender mais sobre esses números naturais. Se o número natural ele é sucessor de outro, então esses dois números juntos, eles são chamados de números consecutivos. Ou seja, números consecutivos é aquele que vem um logo após o outro. Por exemplo, 1 e 2, 3 e 4, 4 e 5, 5 e 6. São números, então, consecutivos. E aí eu trouxe alguns exemplos para vocês também aí na tela. Exemplo de letra A, 2 e 3 são números que são consecutivos. Um vem logo após o outro, ou seja, é o 2 mais o seu sucessor, que é o 3. Letra B, eu tenho aí 21 e 22, que eles são números consecutivos. Um vem logo após o outro, ou seja, eu tenho o número 21 e tenho o sucessor dele, que é o 22. Tenho aí letra C, o 150 e o 151. Eles são números que são consecutivos. São números que vêm um logo após ao outro. Ou seja, eu tenho aí o 150 e eu tenho o seu sucessor, que é 151. Todo número natural, então, exceto 0, ele também tem um antecessor. Ou seja, estipulado um número diferente do 0, este tem um número que vem antes desse número estipulado. Ou seja, nós vimos o sucessor, que é o que vem logo depois do número. Ou seja, somando 1, eu encontro o meu sucessor. Mas eu também, dentro do conjunto dos números naturais, eu tenho os antecessores, que é o que vem antes dele, né? Apenas o 0 que não tem um antecessor dentro do conjunto dos números naturais. Mas qualquer outro número natural, ele tem um antecessor, que é o número que vem logo antes dele. Como assim? Vamos ver aí alguns exemplos. Exemplo de letra A. Eu tenho um antecessor de 10, que é o 9, é o que vem antes do 10. Eu tenho um antecessor de 2, que é 1, é o que vem antes do 2. Eu tenho um antecessor de 156, que é 155, que é o que vem antes do 156. E eu tenho um antecessor de 110, que é 109,
que é o que vem antes do nosso 110. Se A, então, pessoal, é um número natural, diferente de zero, então o seu antecessor é A menos 1. Então, o que isso significa? É o contrário do que a gente viu em relação ao sucessor. O sucessor, a gente somaria 1 para descobrir o sucessor de qualquer número natural. E para descobrir o antecessor de qualquer número natural, em vez da gente somar 1, agora a gente vai diminuir 1, ou seja, A menos 1. Tranquilo? Então, sucessor soma 1, antecessor diminui 1. Fechou? Então, bora continuar. O conjunto dos números pares, dos números ímpares e dos números primos são exemplos de subconjuntos do conjunto dos números naturais. Ou seja, o que é um subconjunto? É um conjunto, gente, que vem dentro de um conjunto maior. Então, nós temos o conjunto dos números naturais. Dentro dele, nós podemos retirar outros conjuntos, que são dos números ímpares, dos números primos e dos números pares, ok? Então, nós vamos primeiro aí representar o conjunto dos números naturais pares por P, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ou seja, a gente pode bater o martelo também em relação aos números pares, né? Quais são os números pares? São os números terminados em 0, 2, 4, 6 e 8, certinho? Então, qualquer número que tenha essa terminação, ele é um número par. E os números pares, eles estão dentro do conjunto dos números naturais. Por isso que eu vou chamar ele de subconjunto dos números naturais. Fechou? Então, bora continuar entendendo os outros subconjuntos. Acompanha comigo. Vamos representar, então, o conjunto dos números naturais ímpares por I. Tenho aí 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Né? Que são números que estão entre os meus números pares, certinho? Então, aqui eu teria 2, aqui eu teria 4, que são números pares. Tirando os pares, todo o restante são números ímpares. E nós vamos representar o conjunto dos números naturais primos por 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Lembrando, então, para vocês o que é um número primo. Um número primo é aquele número que só divide por 1, né? Ou por ele mesmo. Por exemplo, o 2. O 2 eu só divido por 1 e por 2. Então, ele é considerado primo. E o 2, ele tem uma especificidade, gente. O 2 é o único número par que também é primo, tá? É o único número do conjunto dos números pares que também é primo. Depois, todo o restante de número primo, tudo eles são o quê? Ímpares, tá? E aí eu tenho o 3, o 5, o 7, o 11, o 13. Todos eles são números que só dividem por 1 e por ele mesmo. E assim, eu tenho também infinitos números primos. Fechou? Então, bora continuar aí comigo. E aí eu coloquei uma observação importante, que é exatamente isso aqui que eu expliquei para vocês, tá? Os números primos são números naturais maiores do que 1, que possuem somente 2 divisores naturais, ou seja, são divisíveis por 1 e por ele mesmo. E aí, pessoal, nós temos a classificação de números que são primos e de números que são compostos. Os números, então, eles são primos quando eles só têm 2 divisores, o 1 e ele mesmo. E os números serão compostos quando eles terão mais de 2 divisores. Vou dar um exemplo simples, eu tenho o número 4. O número 4 divide por 1. Ele divide por ele mesmo também, que é 4. Mas o número 4 também divide por 2. Então, ele não pode ser mais considerado primo. Ele vai ser considerado, então, um número que é composto, ok? Entendeu, então, a diferença de número primo com número composto? Mas o principal aqui é você entender que dentro do nosso conjunto dos números naturais, nós temos 3 subconjuntos. Temos, então, o subconjunto dos números pares, que são terminados em 0, 2, 4, 6 ou 8. Nós temos os números ímpares, que não são números pares. Eliminando os pares, você vai ter todos os ímpares.
E nós temos o subconjunto dos números primos, que são aqueles números que só dividem por 1 e por ele mesmo. Para completar, então, eu diferenciei para vocês um primo de um composto, apenas para vocês entenderem a diferença. Fechou? Tranquilo? Então, pessoal, por hoje é isso. Muito obrigada e até a nossa próxima aula de matemática. Tchau, tchau!